Gente, vamos fazer então um exemplo, aplicando o que a gente viu no vídeo anterior, a respeito de rolamento, movimento de rolamento sem escorregamento. Tá? Esse sistema que eu coloquei aqui, nesse exemplo, né, a gente vai explorar o movimento de um ioiô. Né? Provavelmente vocês já devem ter visto, né? Um ioiô é simplesmente um disquinho, né, amarrado numa corda na sua borda, e aí você deixa essa corda esticada a uma certa altura em relação ao chão, e aí essa corda fica amarrada na periferia, né, no perímetro desse disquinho. Aí você solta esse disquinho e segura a corda, né? Então esse disco ele vai rolando, né? A corda ela vai desenrolando sobre a superfície desse disquinho e ele vai descendo dessa forma e ganhando velocidade ao longo do movimento, né? E vai percorrer uma certa altura H, tá? Com uma certa aceleração, tá legal? Então esse é um caso de movimento de rolamento sem escorregamento, né? Esse disquinho ele vai girando suavemente ao longo, né, desse movimento de descida, então ele vai rolando sobre a extremidade da corda sem patinar sobre ela, tá legal? Então a gente vai poder usar os conceitos que a gente viu no vídeo anterior, tá? E outros conceitos que a gente já viu sobre rotação de corpos rígidos, tá legal? Então a primeira coisa é a seguinte, vamos explorar bem esse problema, e aí eu quero quero responder duas perguntas aqui. Primeiro, eu preciso achar qual que é a aceleração do centro de massa desse disco, tá? Então esse disco, ele é uniforme, e ele está girando, ele está transladando, né? E girando em torno de um eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa, né? Esse disco que é um disco uniforme, então o centro de massa coincide com o centro geométrico dele, tá? Isso a gente já viu, né? E aí você tem então um movimento combinado de translação e de rotação em torno do centro de massa. Então você tem um eixo de rotação passando aqui e esse disco girando no sentido horário, né? Com uma certa velocidade angular ômega, que é uma função do tempo, né? Um ômega de t. Tá legal? Então eu quero achar primeiro a aceleração do centro de massa desse disco e eu quero achar o seguinte, com qual velocidade esse disco vai chegar aqui embaixo, saindo do repouso e após percorrer uma certa altura vertical h. Tá? Então a primeira coisa é o seguinte, para eu achar a aceleração, eu tenho que representar primeiro as forças que atuam nesse disco. Tá? E identificar qual ou quais dessas forças produzem torque e aplicar a segunda lei de Newton rotacional. Depois eu vou ver a força resultante aplicada nesse corpo e aplicar a segunda lei de Newton na forma convencional, né? Força igual a massa vezes aceleração. Tá? Então é um problema que vai envolver a segunda lei de Newton escrita na forma rotacional e a segunda lei escrita na forma translacional. Tá legal? Tá legal? Para a gente conseguir achar a aceleração do centro de massa. Então, primeiro é o seguinte, quais as forças que atuam nesse disco? Bom, primeiro, o peso dele, né? O peso, a gente considera que a força-peso atua no centro de massa, tá? Isso aqui a gente já vai fazer essa demonstração no próximo vídeo, tá? Por que a gente considera isso, né? Que o peso, a força-peso, atua no centro de massa do corpo, tem uma demonstração para isso, tá? Então você tem a força-peso que atua no centro de massa e além disso, essa corda não está esticada e essa corda ela não está amarrada na lateral desse disco. Então aqui, ó, como ela está esticada, ela vai aplicar uma força T justamente no ponto de contato dela com aquele corpo, né? Com esse disquinho, tá? Qual dessas duas forças aqui, ó, vocês acham que vai produzir torque sobre aquele corpo? Qual dessas duas aqui que vai contribuir para aumentar a velocidade angular desse corpo? Porque a gente sabe, né, que à medida esse disquinho parte do repouso, então ele vai descendo e vai rolando, né, e vai ganhando velocidade. Tanto velocidade translacional quanto velocidade rotacional. Então eu tenho torque, né? Se ele ganha velocidade angular, é porque eu tenho torque, tá? E qual dessas duas forças aqui, ó, que vai produzir torque, ou seja, qual daquelas duas forças que vai contribuir para aumentar a velocidade angular daquele corpo? Ué, só pode ser a tensão, né? Porque o peso, a força-peso, ela está atuando justamente no centro de massa, que é onde passa o eixo de rotação. Então você tem uma força
que está aplicada no eixo de rotação, essa força não produz torque. Então, o peso, ele contribui para a translação, mas ele não contribui para aumentar a rotação daquele corpo. Tá? Agora, a tensão, sim, né? Ela é a única força aqui que vai produzir torque. Essa força está sendo feita na extremidade esquerda desse disquinho. Então, o tempo todo aqui, ó, você tem a tensão produzindo um torque no sentido de aumentar a velocidade angular daquele corpo. Tá? Então, vamos ver o seguinte, pela definição que a gente já viu, o que é torque? Torque é produto vetorial da força aplicada, né? O torque é o produto vetorial do vetor posição, que é o vetor que conecta o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, né? R vec a força, que no caso é a tensão, R vec T. Né? Então, para onde que vai apontar esse vetor torque aqui? Ó? Será que vai apontar para dentro do quadro ou para fora do quadro? Vamos ver. Você tem o R para a esquerda e a tensão para cima. Né? Então, você tem R, que é o vermelho aqui, e a tensão para cima. Então, você vai fazer o R vec T. Né? Você vai jogar o R em cima da tensão. Então, joga o R em cima do T e estica o dedão. Né? O dedão te dá a direção do vetor torque. Então, você tem que o dedão aponta para dentro do quadro. Então, o vetor torque aponta nesse sentido aqui. Ó, né? Torque é assim. Torque produzido pela força, pela tensão na corda. Tá? Para onde será que vai apontar a velocidade angular? Então, o ômega, será que ele está apontando para onde? Tem uma regrinha da mão direita para a velocidade angular. Né? Você posiciona os dedos curvados no sentido da rotação e o dedão esticado vai te dar a direção do ômega. Essa é a convenção que a gente usa. Né? Então, essa rotação acontece no sentido horário. Tá? Então, o dedo curvado no sentido da rotação e o ômega vai entrar no quadro também. Tá? Ômega. Tá? E aí, à medida que essa esferinha, que esse disco, na verdade, está descendo, ele está ganhando velocidade angular, ele está girando cada vez mais rápido, né? Por causa do torque produzido pela tensão. Então, se o ômega está crescendo, para onde que aponta a aceleração angular? Sempre que o ômega está aumentando de intensidade, a aceleração angular aponta no mesmo sentido dele, né? Então, a aceleração angular aponta para dentro do quadro também. E aí está consistente, né? O torque aponta no mesmo sentido da aceleração angular, porque pela segunda lei de Newton das rotações, o torque ele é igual a momento de inércia do corpo vezes o alfa. Né? Então, o torque e o alfa são paralelos entre si. Tá legal? Então, é justamente isso aqui que eu vou precisar. Vou precisar da segunda lei de Newton na forma rotacional. Né? E depois a segunda lei de Newton na forma translacional também. Tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos calcular o módulo desse torque aqui, tá? Então, batendo o olho, o torque é igual módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 90 graus, né? Então, o torque vai ser simplesmente R vezes a tensão. Vai ser R vezes a tensão. Né? Esse é o módulo do torque. O módulo do torque é o momento de inércia vezes o módulo da aceleração angular. O momento de inércia de um disco girando em torno do seu centro de massa é meio de mR2. Isso é tabelado e até a gente já demonstrou isso aqui também por causa de um disco uniforme, né? Girando em torno do seu centro de massa. Então, o torque vai ser momento de inércia, que é meio de mR2, meio de mR2, vezes o alfa. Ok? Vamos deixar essa equação guardada aqui. Bom, eu ainda não sei quanto que vale o torque e nem quanto que vale a aceleração angular. Eu vou precisar de mais uma equação. Né? Essa outra equação vai vir da segunda lei de Newton, escrita na forma translacional. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, a segunda parte aqui é a seguinte. Qual a força resultante aqui? Você tem que esse cara está acelerado para baixo. Então, mg é maior do que a tensão. Né? Então, a resultante das duas vai me dar a massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa. Né? Então, a segunda lei agora vai ser mg menos T é igual
força resultante. E o que é força resultante? Massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa. Essa é a segunda equação, né? Então, a princípio, olha só, a princípio, né, eu tenho três incógnitas. Eu tenho a tensão, o alfa e a aceleração do centro de massa, que eu ainda não conheço quanto que vale. Eu tenho três incógnitas a princípio, né, e duas equações. Então, da forma que está aqui, não tem como resolver, né? Mas eu preciso então de uma outra equação. Qual que vai ser essa outra equação? Na verdade, gente, essas duas acelerações aqui, ó, tanto o A do centro de massa e o alfa, elas estão relacionadas entre si. Porque a gente viu no vídeo anterior, para o movimento de rolamento sem escorregamento, eu tenho que a velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes E. Então, a velocidade de translação do centro de massa é igual à velocidade angular vezes o raio. Isso a gente mostrou lá no vídeo 47. Se eu pegar essa expressão e derivar mais uma vez no tempo, o que é a derivada da velocidade? É a aceleração. Aceleração do centro de massa. O R não deriva, né, porque ele é constante. O que é a derivada do ômega? O que é d ômega dt? D ômega dt é o meu alfa. Então, a aceleração do centro de massa, ela é proporcional à aceleração angular. Então, a aceleração angular, ela é o A do centro de massa sobre o R. Então, na verdade, eu não tenho três incógnitas nessas duas equações. Eu tenho duas incógnitas, porque essas duas acelerações estão relacionadas entre si. Então, no lugar aqui do alfa, eu vou colocar A do centro de massa sobre R. Tá? Vou colocar aqui de uma vez. Então, eu vou ficar com o seguinte. Esse alfa, ele vai ser a aceleração do centro de massa, que é o que eu quero achar, é uma das perguntas, né? Sobre R. Aí sim, eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? O aceleração do centro de massa e a tensão. Né? Eu vou conseguir resolver. Tá legal? Então, vamos dar sequência aqui. Vamos seguir aqui no cantinho. E aí, bom, tem vários jeitos aqui que a gente poderia usar para resolver essa equação. Né? Primeiro, vamos dar uma simplificada nessa aqui e vamos reescrever, né? Então, olha só, aqui eu tenho que R. Aqui vai cortar esse R, vai cortar com esse R, tá? Então, esse sujeito aqui, ó, esse R quadrado, aqui, vai cortar com esse R aqui de baixo, né? Então, vai ficar um R do lado esquerdo e do lado direito. Eu posso dividir a equação toda por R, então eu vou cortar aqui e vou cortar aqui, tá? Então, aí, de cara, eu já acho, aqui dessa equação, que a tensão na corda, a tensão, ela é meio de massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa. Então, vai ficar meio de massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa. Né? Esse fator de meio apareceu por causa do momento de inércia, né? Por causa da geometria daquele corpo. Tá? Então, a tensão nesse caso seria meio de MA. Né? E essa outra equação aqui eu só vou reescrever. Eu vou ter que vamos escrever aqui da seguinte forma, né? Vamos colocar a tensão, passar o T para o lado de cá. Eu vou ter que tensão é igual, né? Aí esse MG vai ficar aqui e vou passar esse cara subtraindo aqui, ó. E já vamos colocar o M em evidência, tá? Então a tensão vai ser M que multiplica G menos A do centro de massa. Beleza? Só passei esse cara para cá somando e esse que estava lá eu passei subtraindo. Então vai ficar M vezes G menos A. Tá? Então pronto, olha. Tensão é igual a isso. Tensão é igual àquilo. Então eu vou poder igualar essas duas equações aqui. Tá? E aí sim eu vou chegar numa equação para o A do centro de massa. Então eu vou ter aqui meio de MA do centro de massa, então isso implica aqui meio de MA do centro de massa, isso é igual a massa vezes G menos A, né? Isso é igual a massa vezes G menos A
do centro de massa. Então, o que isso vai me dar? Eu posso dividir a equação pela massa, né? Então, vai cortar a massa aqui, vai cortar com a massa aqui, né? Então, aqui vai ficar A do centro de massa sobre 2 é igual a G menos A, né? Então, passa o menos A para cá somando. Então, vai ficar aqui 3 meios de A do centro de massa é igual a G gravitacional, né? Só peguei esse cara aqui e passei para cá somando. Então, a aceleração do centro de massa, desse ioiô, a aceleração do centro de massa vai ser 2/3 de G. A aceleração é menor do que o G gravitacional, como tem que ser, né? Como você tem uma força aqui para cima, então a aceleração tem que ser menor do que a da gravidade, né? Então, é 2/3 de G. Aquele fator 2/3, de novo, é consequência da geometria daquele corpo, tá legal? A aceleração é 2/3 de G. E é constante, né? Você vê que essa aceleração ela é constante. Então, esse movimento... desculpa o barulho, gente, já tá arrumando uma chuva danada aqui, enfim. Tá provável que vai acontecer mais vezes esse barulho aí. Então é o seguinte, essa aceleração ela é constante. Então esse movimento de translação do centro de massa é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Essa aceleração aqui ela é constante, tá legal? Então, se eu quero saber a velocidade desse corpo ao chegar aqui embaixo, eu posso aplicar aquelas equações da cinemática. Por exemplo, eu posso usar a equação de Torricelli, né? Para achar o V final do centro de massa, né? Então, como o A do centro de massa é constante, então a gente não quer saber a velocidade que esse ioiô vai ter após percorrer uma distância h submetido àquela aceleração, então eu posso usar o Torricelli, né? Então, usando o Torricelli. Eu sei que velocidade do centro de massa ao quadrado, velocidade final, é igual a velocidade do centro de massa inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento h, né? Aqui eu estou fazendo assim, como eu coloquei aqui um sinalzinho positivo, eu estou orientando meu eixo y para baixo, tá? Então eu estou fazendo assim, ó. Aqui é o meu y igual a 0 e o meu y aponta para baixo, né? Só para manter a coerência com os sinais. Lembra, quem determina o sinal da aceleração é o sistema de coordenadas, né? Então eu estou orientando meu eixo y para baixo, então a minha aceleração é positiva, tá? E o meu deslocamento é h, né? A distância que o ioiô percorreu na vertical. Como ele saiu do repouso, então esse cara aqui é 0, né? A velocidade inicial é 0. Então a velocidade final, então V do centro de massa final vai ser o que então? Raiz de 2 vezes a aceleração do centro de massa, né? Então vai ser 2 vezes aquela aceleração ali, que é 2g sobre 3 vezes h. Então o V final vai ser raiz de 4gh sobre 3. V do centro de massa é raiz. Bom, então na verdade vai ficar 2 vezes raiz de GH sobre 3, né? Que a raiz de 4 é 2. Então eu poderia escrever como sendo 2 vezes a raiz de GH sobre 3, né? Então, mas eu vou deixar indicado daquela forma ali, tá? Gente, olha só que esse resultado é bem curioso, né? Porque olha só, a gente resolveu, quando a gente estava estudando conservação de energia, né? A gente estudou
o movimento de queda livre do ponto de vista de conservação da energia, né? Aí a gente viu o seguinte, quando você tem uma partícula, né, de massa m, tá? Então, um corpo que só está transladando, tá? Não tem rotação, esse corpo aqui, ó. E ele está a uma altura h em relação ao solo. Aí você abandona esse corpo de uma altura h e ele vai se movimentando, né, vai ganhando velocidade até chegar no solo, tá? Então, aqui no início do movimento, você só tem energia potencial gravitacional, que é mgh, né? Então, você tem mgh, a energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional, nesse ponto. E lá no final do movimento, energia potencial gravitacional é zero, e você só tem meio de mv2 de energia, né? Que é energia cinética. Então, tudo que você tinha de potencial gravitacional se converteu em cinética. Então, você pode igualar essa expressão com essa. Fazendo isso, você acha que a velocidade final do corpo aqui, ó, a velocidade final, ela é igual a raiz de 2gh. Então, para um corpo que cai em queda livre, né, para um corpo que está caindo em queda livre, a velocidade final dele, né, um corpo que está caindo só devido à gravidade, sem rotação, a velocidade dele é raiz de 2gh. Você vê que essa velocidade é maior do que essa aqui, né? Porque, claro, esse corpo, ele, além de... ele está submetido a uma tensão, então ele não está em queda livre, né? E outra coisa, esse corpo, além da energia cinética de translação, ele tem energia cinética de rotação também. Então, à medida que ele se movimenta ao longo à medida que esse ioiô se movimenta para baixo, tudo que ele tinha de energia potencial gravitacional vai ser parte convertida em cinética e parte vai ser convertido em energia potencial, parte vai ser convertida em energia cinética de translação e parte vai ser convertido em energia cinética de rotação. Então, por isso que a velocidade com que esse camarada vai chegar lá embaixo é menor do que se ele estivesse caindo em queda livre. Porque aqui, nesse caso, tudo que eu tinha de potencial gravitacional foi convertido em cinética. Nesse outro caso aqui, ó, tudo que eu tinha de potencial gravitacional no início vai ser parte convertido em cinética de translação e parte em energia cinética de rotação, devido ao torque aplicado pela tensão. Tá ok? Então, por isso que essa velocidade aqui, ó, vai ser menor do que essa. Se eu pegar esse ioiô e deixar ele cair em queda livre, sem rotação, ele vai chegar lá embaixo com essa velocidade. Mas como ele está descendo e rolando ao mesmo tempo, ele vai chegar com uma velocidade menor. Essa velocidade aqui é menor do que essa. Tá legal? Inclusive, eu vou fazer agora, antes de finalizar esse vídeo, eu quero chegar nesse mesmo resultado usando conservação de energia. Tá? Vamos fazer esse cálculo aqui agora. Então, eu vou chegar na mesma resposta em termos de velocidade, só que agora usando a conservação de energia, tá? Então, nesse caso, gente, a energia se conserva porque eu não tenho forças dissipativas, né? Essa tensão, a força-peso é uma força conservativa, e essa tensão aqui, ó, ela vai contribuir para aumentar a velocidade rotacional do corpo. Ela não vai dissipar a energia daquele sistema, tá legal? Então eu vou poder usar o princípio de conservação da energia porque eu não tenho efeitos dissipativos. Se eu não tenho efeitos dissipativos, então a energia mecânica do sistema, energia mecânica, é uma constante. Energia mecânica é constante. Ou seja, no início, quando esse ioiô estava paradinho a uma certa altura h em relação ao solo, por exemplo, eu só tinha energia potencial gravitacional, né? Então eu tenho que massa do ioiô vezes g vezes h é igual. Quando esse ioiô vai descendo, né, e chega aqui na parte mais baixa, o que ele tinha de energia potencial gravitacional vai ser convertido em energia cinética. Só que essa energia cinética é dividida em duas, parte translacional e parte rotacional, né? Então você vai ter que mgh é igual
a meio de massa vezes velocidade do centro de massa ao quadrado, tá? Mais meio de momento de inércia do centro de massa vezes o ômega ao quadrado. Tá legal? Então, olha só, o momento de inércia desse disco, né, girando em torno do seu centro de massa é meio de mR2. Né? Então, já vou colocar aqui de uma vez. Meio, isso aqui é meio de mR2. E a gente sabe, né, como é um movimento de rolamento sem escorregamento, o V do centro de massa, é igual a ômega vezes R. Né? A velocidade de translação está casada, né, é proporcional à velocidade de rotação. Então, esse ômega é V sobre R. Então, no lugar daquele ômega ao quadrado ali, ó, eu vou colocar V do centro de massa ao quadrado, V do centro de massa ao quadrado, sobre R quadrado. Beleza? Então aqui, ó, esse R2 aqui vai cortar com esse R2. Né? As massas vão cortar também, eu posso dividir a equação toda por M, então esse cara aqui vai cortar, esse aqui também e esse aqui também. Né? Então eu vou ter que GH é igual VCM ao quadrado sobre 2, V do centro de massa ao quadrado sobre 2, mais VCM ao quadrado sobre 4. Né? Então, mais V do centro de massa ao quadrado sobre 4. Não é isso? Isso. Né? Quanto que vai dar isso aqui? Ó? Então, isso aqui vai dar o seguinte, né? Se você multiplica aqui tudo por 2, então você vai ficar, né? Multiplica a equação toda por 2. Então, vai ficar 2 aqui, esse 2 aqui vai sumir e esse 4 vira 2. Né? Isso aqui vai virar 2. 1 mais 1 meio é 3 meios. Né? Então, isso aqui vai ser 3 meios de VCM ao quadrado. Né? Então, como é que fica a velocidade do centro de massa? Isso implica que o VCM ao quadrado, V do centro de massa ao quadrado, vai ser o 2 passa multiplicando aqui, ó, vai ficar 4GH e o 3 passa dividindo. Então, vai ficar 4GH sobre 3. Aqui é o VCM ao quadrado, então a velocidade do centro de massa é raiz de 4GH sobre 3. Raiz de 4GH sobre 3, que é justamente o resultado que a gente chegou usando a segunda lei de Newton. Né? Então, claro, usando conservação de energia, você chega na mesma resposta muito mais fácil. Né? Aqui, nesse caso, a gente teve que achar a aceleração, ver que ela é constante e, a partir da aceleração, aplicar a equação da cinemática e achar a velocidade final. Aqui ela já saiu direto. Qual que é a vantagem desse tratamento aqui em relação a esse? Porque aqui, ó, se eu conheço a aceleração, eu consigo calcular, por exemplo, o tempo de trajetória. Eu poderia ter perguntado isso, né? Quanto tempo esse ioiô vai demorar para sair daqui e chegar até aqui? Né? Com conservação de energia, você não consegue essa informação. Você precisa achar a aceleração. Né? Então, aí você precisa, não tem jeito. Se você precisa da aceleração, você tem que saber aplicar as leis de Newton. Tá? Se você quiser saber, por exemplo, qual que é a tensão aplicada na corda, né? Se você sabe a aceleração, você consegue pegar lá, substituir aqui e achar a tensão. Essa é a informação que você não consegue a partir da conservação de energia. Tá legal? Então, assim, cada tratamento te dá, né? Esse aqui, por um lado, ele é mais fácil para um determinado cálculo, né? Mas ele não responde todas as perguntas do problema. Se eu quisesse saber mais detalhes, tem que aplicar as leis de Newton. Tá legal? E aí, só para complementar, porque, de novo, só reforçando, né? Por que eu posso afirmar com 100% de certeza que a energia mecânica se conserva nesse caso? Por que esse sistema é um sistema conservativo?
Bom, primeiro porque a força peso é uma força conservativa, isso a gente já sabe. E a tensão aqui, pessoal, você vê que é o seguinte, a tensão, ela, como esse movimento é de rolamento sem escorregamento, esse ponto de contato aqui, ó, ele está momentaneamente em repouso em relação à corda, né? Como esse disco ele não está patinando e nem arrastando sobre a corda, então se eu fizer aquela análise das velocidades de translação e de rotação, igual a gente fez no vídeo anterior, eu vou ver que esse ponto aqui, ó, ele tem uma velocidade para cima devido à rotação e uma velocidade para baixo devido à translação. Então esse ponto aqui, ó, ele está momentaneamente em repouso em relação à corda. Então essa tensão aqui, ó, ela não faz trabalho, ela não realiza trabalho sobre aquele ponto, né? Então se ela não realiza trabalho, ela não vai dissipar energia, né? Então eu só tenho uma força conservativa realizando trabalho naquele sistema. Quando isso acontece, a energia se conserva, né? Igual a gente já viu no capítulo anterior. Tá legal? Então por isso que eu podia aplicar que a energia mecânica é igual a uma constante. Beleza? Nesse caso, a energia potencial gravitacional se converte em cinética. Parte dela é translação, né? E parte é rotação. Ok? Então tá jóia, né? Aí no vídeo 49 a gente faz mais exemplos.